É hora de falarmos de eleições 2022. Eleições 2022. Jair Bolsonaro e Lula tiveram ontem o primeiro encontro exclusivo frente a frente no debate promovido pelo Grupo Bandeirantes em parceria com outros grupos de comunicação. Foram abordados 16 temas com propostas, reprovações, acusações, ofensas e até um toque bem amistoso de Bolsonaro no ombro de Lula. O que nós podemos tirar do debate que aconteceu ontem? Constantino, vamos pincelar em vários aspectos o que aconteceu ontem, mas a pergunta bem objetiva, quem é que levou essa na sua avaliação e se alguém conseguiu converter voto, né? Paulo, eu poderia responder o óbvio, né? Presidente Bolsonaro nadou de braçada. Mas aí as narrativas pipérnicas iam dizer que eu sou bolsonarista. Então eu prefiro deixar a turma do UOL falar, né? Porque até eles tiveram que dar o braço a torcer que o presidente foi muito melhor. E sim, a minha avaliação é que ele conseguiu virar votos, principalmente atrair indecisos. O que aconteceu? Em primeiro lugar, o ex-presidente não consegue sequer administrar o próprio tempo, né? Quer administrar de novo o país que ele destruiu economia, quase levou junto a democracia. Mas ele não consegue administrar o próprio tempo. Caiu em muitas cascas de banana, ficou nervoso, visivelmente nervoso, esfregando as mãos, indo beber aquela água esquisita dele o tempo todo e deu 5 minutos e 40 segundos para o Bolsonaro fazer um comício, uma palestra em horário nobre. E ali realmente foi um massacre, né? Não foi nenhum debate, foi um massacre. Talvez com pena, a imprensa foi lá depois e concedeu 1 minutinho de réplica, não se sabe direito o motivo, a Lula, né? Lula só conseguiu ficar falando de pandemia, aquela história do genocida, né? Todas as mortes no Brasil foram culpa do presidente, no resto do mundo foi culpa do vírus. Inclusive, ele usou a mesma tática falaciosa e desonesta que eu, volta e meia, tenho que rebater aqui, de que o Brasil tem 3% da população e 11% dos casos. Como se a China, uma ditadura opaca, apresentasse dados confiáveis, né, de morte. Então, só isso, 1,5 bilhão de habitantes, acho que distorce um pouco. Mas vamos olhar para a Argentina, vamos olhar em volta. Mesma ordem de grandeza, ninguém chama o Fernandes de genocida ou o Biden de genocida, né, nos Estados Unidos. Tirando isso, né, apostou ali naquela CPI circense e tudo mais, e o Bolsonaro, com muita calma, conseguiu rebater todos esses pontos. Mostrar que o Lula defende o Renan Calheiros, que é mentiroso, que teve roubalheira no governo dele, ele teve que admitir que teve, né, mas havia investigação, por isso prenderam os culpados. É verdade, mas soltaram o principal e o tornaram elegível, né? O presidente também conseguiu colar a pecha de que ele é companheiro do Ortega, e ele não só não criticou Ortega para a decepção de Verinha Magalhães e companhia, como ainda foi lá e teceu elogios ao movimento sandinista, né? Então, realmente o Lula se afundou de vez. Ficou muito claro que é indefensável o seu governo, porque foi um governo de esquemas infindáveis de corrupção. Como é que é? A única transposição que ele fez foi de dinheiro público para o ralo, né? E é isso que ficou para o indeciso. Então, o sujeito que estava na dúvida e viu esse debate, entre aspas, esse massacre, eu não tenho a menor dúvida que ficou muito mais inclinado a votar em Bolsonaro. Ô Serrão, qual parte do debate você destaca aqui pra gente? Olha, tem partes ali divertidíssimas desse debate, mas a melhor parte do debate foi o final do debate, aquela entrevista final em que, de surpresa, apareceu Sérgio Fernando Moro, uma cara meio esquisita, uma cara meio fechada, aquele jeitão dele, né, de juristocrata, ao lado de Jair Bolsonaro, comentando o debate. Aquele ali foi o ponto que nos explicou por que Luiz Inácio Lula da Silva ficou tão desestabilizado durante o debate e falou tanta bobagem, coitado. Deu até pena, né? De erros geográficos até impropriedades sobre a questão do crime, que ele não quis responder sobre a corrupção no Brasil quando lhe foi perguntado, e nem quando também foi indagado sobre quem seria seu ministro da Economia. Isso aí foi um ponto alto que derrubou Lula, jogou para baixo. Tecnicamente, a gente pode falar que Lula sofreu nesse debate um nocaute moral. Demonstrou que não estava preparado e não está preparado para uma discussão aberta. O tempo passa e as pessoas precisam entender que o tempo é implacável, o tempo é o senhor da razão. Você não é o mesmo que fora no passado.
Lula, outrora, era o homem do grande debate, é um grande debatedor, o homem que sabia operar, discutir com qualquer um. Ontem ele já mostrou que não tem mais essa característica, se mostrou alguém fragilizado demais diante de um Jair Bolsonaro que é nada bom de debate, mas Lula conseguiu ser muito pior. Então, esse foi o ponto que me chamou bastante a atenção no debate, a fragilidade do ser humano Luiz Inácio Lula da Silva. Ô Cris, o que você achou do formato desse debate? Porque é novo para nós brasileiros, né? O formato eu achei excelente, para falar a verdade, porque dá mais noção para quem está assistindo de quem são de verdade aquelas pessoas que estão ali se colocando à disposição da sociedade para, no caso aí, governar o país. Porque naquele formato de perguntas só de entrevistadores, resposta com tempo limitado, réplica, tréplica, a gente sabe que tudo pode ser muito manipulado, como foi, né, em debates do primeiro turno, nesse próprio debate de ontem, a própria escolha dos jornalistas que vão participar. Veja, não tem um único jornalista ali. É engraçado que a campanha do ex-presidente Lula está toda hora, 50 vezes por dia, indo pedir ajuda lá para os juízes do TSE, porque determinada emissora, determinado jornal, determinada revista, determinados influenciadores são parciais. Mas eles não percebem que os jornalistas que são convidados para esses debates são todos do lado dele e só do lado dele, e com perguntas altamente capciosas, endossando narrativas que foram plantadas no debate público por petistas, ou pelo próprio ex-presidente Lula, ou por seus correligionários nos vários, diversos partidos e ramos da sociedade em que ele está com seus tentáculos estendidos. Então, aquele formato só de perguntas e respostas é péssimo, é muito ruim. Nesse, que eles ficam mais soltos ali, a gente consegue ver melhor quem é quem. A gente vê, por exemplo, quem tem segurança em suas falas e quem se perde naquele ensaio prévio feito com sua assessoria ali, que parece que se perdeu nos labirintos da memória. A gente vê quem está, pelos gestos, pela linguagem corporal, quem está quase beirando o desespero e quem está muito tranquilo. Quem está tranquilo consegue, inclusive, minutos de silêncio, e a gente sabe muito bem o que o silêncio significa no debate, no diálogo, na fala. E a gente vê também quem está descontrolado a ponto de se perder no próprio relógio e se perder na própria narrativa. Então, eu acho que teve muitos recados aí que o eleitor conseguiu levar desse debate, Paulo, e todos muito favoráveis ao presidente Bolsonaro. Perfeito, Cris. Piperno, se eu te conheço bem, no final do primeiro bloco do debate de ontem você ficou muito feliz. Mas eu tenho dúvidas se ao final do terceiro você manteve a felicidade. Paulo, a tua avaliação embutida nessa pergunta é muito boa, porque no primeiro bloco o Lula venceu por nocaute, no segundo por pontos e no terceiro ele perdeu. Inclusive, se enrolou de fato na questão do tempo. E aí o Bolsonaro, tão ruim também, que ele conseguiu, tendo 5, 6 minutos, um mini comício pela frente, ele conseguiu falar bobagens que proporcionaram ao Lula mais um minutinho no direito de resposta. E aí o Lula, inclusive, no direito de resposta, voltou a errar, porque ele ficou reclamando que ele queria, em vez de 1, ele queria 2. Mas até mesmo naquele bloco, teve uma resposta que foi muito interessante e ela é oportuna até para desfazer um mito. Aliás, só uma coisa, a maioria dos analistas do portal UOL reconheceram mais ou menos isso que eu falei, assim como os do Globo, lá do Globo.com. Não é consensual, mas é a maioria. E o acompanhamento que a Genial Quest fez com eleitores indecisos deu acho que 52-39 para o Lula. Mas nesse último bloco me chamou a atenção, e de fato o Lula respondeu mal algumas perguntas, e não estou aqui para fazer assessoria de imprensa, chapa-branquismo, passar o pano. Não, ele respondeu mal algumas perguntas, sim. Mas teve uma que foi muito interessante, até para desfazer um falso mito. A história da transposição. Quando o Lula fala, porque você só fez um pouco, porque eu entreguei 88 e tal. E o Bolsonaro, do ponto de vista retórico, dá até uma boa resposta. Falou, bom, mas então, você fez isso? A Dilma foi muito ruim porque ela só tinha 12 para fazer e não fez. É parcialmente verdade. A Dilma não fez os 12 restantes. Inclusive, quem inaugurou uma perna do trecho, de um outro trecho foi o Temer, e sobrou a pontinha lá para o Bolsonaro responder. Aliás, enfim, fazer. Então, sem essa de que, eu levei, eu acabei, eu fiz quase toda a transposição. Não fez. Finalizou.
É muito diferente. Agora, de fato, também temos que considerar uma outra coisa. Hoje, por exemplo, saiu mais um levantamento da MDA-CNT. O Lula tem 6 pontos de vantagem. Então, é óbvio... Aliás, exato, 6 pontos de vantagem. Então, é óbvio que quem está na frente em pesquisa joga também pelo empate. Um equilíbrio num evento como esse favorece quem está na frente. E no caso do levantamento MDA, eu só queria chamar a atenção para uma coisa. No primeiro turno, essa pesquisa deu ao Lula 48,3. O Lula teve 48,43. Para o Bolsonaro deram 39,7, o Bolsonaro teve 43,2. Erraram, no caso do Bolsonaro, por 3,5. Mas do Lula foi na mosca. E, de fato, hoje, eu dei em votos válidos 53,5 Lula. Mas, na estimulada, 48 e alguma coisa. Muito bem. Serrão, você me pediu a palavra? Um adendo que acho que vale a pena a gente fazer aqui, já que a Cris comentou sobre o novo modelo do debate, vale uma sugestão lá para o Fernando Mitre, para Andressa Guaraná e para o Rodolfo Schneider, quando eles forem fazer um outro debate, que foi uma reclamação bastante pertinente do companheiro Josias de Souza. Não houve réplica para o jornalista que fez pergunta. Seria bom que pudesse ter aquela réplica, porque, por exemplo, o Lula não respondeu à questão do Petrolão. Não foi clara a resposta dele. E o jornalista podia cobrar, podia ter o direito de cobrar quando o entrevistado ali no caso, quem está no debate, o debatedor, não respondesse. Então essa era uma coisa que pode ser, um ponto que pode ser aprimorado nesse formato de debate, que foi interessante, porque expôs um contra o outro, podendo realmente debater, trocar ideia ou atacar o outro abertamente, sem terceiras interferências. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, são 5h28 nesta segunda-feira. Constantino, você me pediu também, por favor. Não, pedi para fazer algumas considerações extras aí em relação ao que os colegas disseram. Em primeiro lugar, acho que o Serrão falou muito bem da presença do Moro. Eu deixei passar isso na minha primeira fala, mas na minha coluna de hoje destaquei que foi muito importante, sim. Mostra que, apesar de tudo que foi dito, né, de tudo que foi feito pelo Moro, considerado traidor por muitos bolsonaristas e com boa dose de razão, ele soube priorizar aquilo que está em jogo, né? E lembrar de que tem um lado que não pode voltar à cena do crime, né? Que ele, como juiz, condenou, foi revalidado por vários juízes e desembargadores com provas sobradas, né? Farta evidência, e foi solto num malabarismo. Então, o Moro ali ao lado do presidente não só incomodou provavelmente o Lula, mas dá um recado muito claro ao indeciso. A Lava Jato, na figura do Moro e do Deltan também, que o apoia, está com o Bolsonaro e não podia ser diferente. Outro aspecto interessante que a Cris trouxe é a militância dos jornalistas, né? Uma Vera Magalhães bastante abalada, né? Fazendo uma pergunta que é pura lacração, o próprio Josias induzindo numa premissa que é narrativa pipérnica e nada mais. Tudo isso chama muita atenção. Agora, o presidente vira e fala, Vera, prazer, revê-la. E isso incomodou a militância. Eu adoro acompanhar os meus pares nas mídias sociais, que, além de tudo, é muito divertido. E também é divertido quando eu respondo, às vezes só com um risinho, e tenho o triplo de curtidas. Mas a Vera foi bem tratada pelo presidente e a turma não gostou. Quer dizer, quando ele descasca a militância dela, ele é agressivo, o problema é que ela é mulher e blá, blá, blá. Quando ele é cordial, choca a turma pelo cinismo, sei lá o quê. Então, o presidente, cara, eu ganho coroa, ele perde, como sempre acontece com tudo na mídia, né? E aí é essa mesma mídia que o Piperno está destacando aí, né? A Miriam Leitão, por exemplo, que disse que o Lula ganhou por pontos. Olha, quando eles são muito tímidos assim ao analisar e dar a vitória para o seu candidato, a gente já sabe que não é verdade. Eu convido todos a verem o body language, a linguagem corporal a que a Cris se referia. No final, quando o Lula vai dar uma entrevista, a Janja não consegue se conter. A Gleisi Hoffmann está com uma cara que, meu Deus do céu, se uma esposa ou namorada aparece com aquela cara, eu saio correndo, fujo, porque vai vir em chumbo grosso. Então esse era o clima da comitiva do PT. Já o clima da comitiva do presidente Bolsonaro, acho que era um tiquinho diferente, né? E, de novo, repito, colou a peixe, assim, de que o Lula defende o Ortega e a ditadura que persegue cristãos na Nicarágua, que a Lava Jato está com o Bolsonaro
E a questão do Tarcísio e das obras que o Piperno se referiu, veja, o Lula tentou pegar crédito do Tarcísio, mas ele foi do governo da Dilma. Ele era um tecnocrata. No governo da Dilma ele não conseguiu fazer nada, porque nada andou. Bastou vir o presidente Bolsonaro com uma postura mais técnica nos ministérios, alguém como o Tarcísio pôde ser ministro e ter autonomia para fazer tudo o que fez e colocá-lo com larga vantagem para ser eleito governador de São Paulo. Agora, vamos chamar o VAR aqui, né? Serrão, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 5h32. Aliás, muito obrigado a você que está no rádio, a você que está no YouTube, mas principalmente a você que está na televisão nos acompanhando. Uma audiência gigantesca em todo o Brasil. Nós estamos discutindo o debate de ontem. Afinal de contas, a repercussão é grande e você acompanha tudo aqui na PAN. Por favor. O VAR ultra rápido, Serrão, né? Vai saber se o Lula, naquela hora que ele falou que o Tarcísio, que chegou a induzir que o Tarcísio seria um discípulo da Dilma, ele não estava, na verdade, querendo queimar o Tarcísio, né? Já que a Dilma só aparece na campanha dele de maneira altamente periférica. Ô, Piperno, eu vi um Perforade, que é aquele adesivo de carro que se coloca na traseira dos carros. Eu vi um Perforade de Lula Tarcísio. Vote 13, vote 10, se eu não me engano. O que você acha sobre isso, hein, querido? Me explica. Eu acho que, por exemplo, tem maluquice aí. Por exemplo, o Zé Serra não só pode fazer isso, né? Ele vota Lula e vota Tarcísio. Esse tipo de maluquice tem. E o Serrão, ironicamente, ele matou a charada. É óbvio que o Lula tentou colar a imagem do Tarcísio na Dilma, do tipo, olha, vocês estão falando, mas ele aprendeu aqui e tal, né? Mas essa história do Moro, do Moro ter aparecido lá com... Eu estive no debate, né? E saiu, aliás, todo mundo do staff do Lula bastante tranquilo. Até conversei com algumas pessoas depois disso. Encontrei, inclusive, gente daqui, gente ligada, enfim, ao presidente Bolsonaro. Conversei lá com o Tomé Abducha um tempão. Mas, de fato, voltou a pintar um clima aí entre o Moro e o Bolsonaro. É fato, né? O Moro acabou aparecendo lá de última hora como assessor, uma espécie, a gente não sabe se era um juiz, né, aquela figura, era um juiz com a batida do padre Kelmon, ou se o padre Kelmon era um Moro, ou seja, para dar o suporte ao presidente da República, né? E aí a gente vai em busca, né, de tudo que o Moro provocou de abalo sísmico no governo. Por exemplo, está muito ácido, hein, Piperno? Não, é verdade. Né? Por quê? Porque eu disse que rolou um clima entre eles? Não, porque você botou o padre Kelmon no meio. Ah, não, porque é outra linha auxiliar, né? E o Moro, por exemplo, o Moro, você sabe que aquela investigação que foi aberta lá no STF por conta de todo aquele escarcéu que ele fez, até outro dia, enfim, o processo continuava rolando. Faz menos de um mês, inclusive, que a PGR lá, a subprocuradora Lindora pediu arquivamento, porque passaram-se quase 2 anos e meio e aquela investigação existe ainda por conta das denúncias que o Moro fez sobre interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. E aí, Paulo, sobre isso, eu hoje fui puxar, né, a série de mensagens e de prints que ele e a Carla Zambelli acabaram tornando públicos naquele momento, engraçadíssimo, né? Prezada para cá, enfim, eu não me vendo, mas você pode ser indicado por STF, que aí também já é a nova dúvida que surge, né? Será que o Moro está de olho nisso? E aí fui procurar também arquivos, né, de portais daquele dia, daquele inesquecível 24 de abril de 2020. Vejam só, por exemplo, a Gazeta do Povo do Paraná, olha só. Moro cita governo do PT e diz que gestões Lula e Dilma garantiram autonomia à PF, porque ele, naquele momento, dizia que, sim, mesmo no auge das investigações lá da Operação Lava Jato, eles tiveram autonomia. No governo Dilma. O Alckmin, o Fernando Henrique Cardoso, o Amoedo... Amoedo, eles podem mudar, sendo que o Lula não mudou. Amoedo é comunista agora também. O Moro não pode se arrepender das coisas que diz. Essa é uma analogia extremamente favorável ao Lula. Porque o Lula foi adversário político de todos esses. Adversários políticos trocam lá acusações, vez por outra golpes abaixo da linha da cintura. Isso tudo a gente conhece. Agora, nenhum deles foi aliado do Lula no passado, foi ministro do Lula para sair, para chegar e falar, olha, esse governo é corrupto, e aí voltar a estar lá de novo. Ele queria disputar a presidência. Estava claro isso. O quê? Desculpa, eu não te ouvi. O Moro saiu para disputar a presidência. Bom,
Então, saiu para disputar a presidência depois. Naquele momento saiu porque disse que havia corrupção no governo. Saiu porque disse que havia interferência. Saiu porque o governo federal, naquele momento, acabou exonerando o chefe da Polícia Federal. Não nada. O que foi, Cris? Por favor. Essa atitude, ele demonstrou que ele jogou para a plateia, né? Que tem coisas muito maiores em jogo. Fala, Cris, por favor. A gente volta para aquela questão da falsa equivalência, especialmente da falsa equivalência moral. Veja, houve denúncias suspeitas de corrupção no governo Bolsonaro, em um ou outro setor. A CPI da Covid tentou plantar muita história, nada confirmado, zerinho. Houve essa suspeita, essa história trazida pelo Moro quando ele saiu do governo, não confirmado. A própria ida de Moro e Dallagnol para apoiar o presidente da República mostra que, ao contrário dessa suspeita que Moro tinha de que pode ter havido uma tentativa de interferência na Polícia Federal, no governo Lula houve. Por quê? Porque eles apuraram, eles investigaram, eles tiveram contato com provas sobradas, com delações variadas, delatores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que confessaram seus crimes, que devolveram dinheiro, associados ao ladrão maior do país, deram os nomes. O braço direito do Lula deu, o braço esquerdo também deu os nomes, a delação do Palocci. Gente, é tanta coisa, é provas sobradas mesmo, é a expressão que mais define o que foi a Lava Jato e a descoberta de todo o esquema de corrupção implantado no país durante os governos petistas como uma política de Estado. A corrupção não ficou restrita a determinado departamentozinho de determinado órgão de governo, não. Ela foi generalizada, aliás, ela foi além das fronteiras. Ela deu a mão e se abraçou com ditaduras amigas. E assim construiu metrô em Caracas, construiu em Porto, em Cuba, e foi para a África e fez a festa com o nosso dinheiro, às custas de aposentadoria de carteiro velhinho, que está até hoje pagando do seu salário para repor o rombo do fundo de pensão, que era para garantir a aposentadoria dos carteiros, para citar só um entre inúmeros casos de corrupção desenfreada no país ao longo de anos e anos a fio. Então não dá para passar a mão na cabeça dessa gente e dizer que isso é igual a uma suspeita que o Moro teve por causa de uma reunião que, aliás, era fechada e foi aberta a pedido da justiça. A gente viu tudo o que aconteceu naquela reunião e ninguém viu crime nenhum ali. Então essa falsa equivalência é muito preocupante e é um perigo colocar isso em tempos de campanha eleitoral. Voltando ao debate, eu queria lembrar de alguns pontos, eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais sobre as velhas táticas de Lula, e que por isso que eu volto na minha análise anterior, quando disse que o formato foi bom porque mostra melhor para o eleitor que estava acompanhando, obviamente, quem é quem. Aquela velha tática do Lula de jogar números ao vento me chamou muita atenção porque eu, pessoalmente, tinha feito um recorte do último debate do primeiro turno, em que ele, obviamente, perdido nos próprios números que fazem a propaganda petista, jogar isso ao vento para os eleitores ficarem iludidos, ele falou que no governo dele, ele entregou 13 milhões e 500 mil obras. Ele falou em 13 milhões e meio de obras. Eu fiz a conta pelos anos de PT, fiz a conta de dava mais de 100 mil obras por mês por estado, uma coisa absurda, ridícula até. E aí agora ele parece que se corrigiu e falou que entregou 13.500 obras. Olha a diferença de 13.500 para 13 milhões e meia. Olha o nível de irresponsabilidade desse político que se apresenta para governar o país. Você pediu a palavra, ele não consegue Pitano saber a diferença entre 13.500 e 13 milhões e meio. É óbvio que ele nunca vai saber a diferença entre ter roubado 1 trilhão ou o adversário dele ter sido suspeito de talvez tentado interferir na PF. Então, é muita falácia. Eu acho que para o eleitor ficou bem claro aquele nervosismo todo também do ex-presidente Lula, enquanto ele mentia a rodo ali, falava um monte de outras barbaridades. Uma outra aqui que acho que vale a pena a gente destacar. Ele disse que sente muito orgulho da Frente Sandinista de Libertação Nacional,
que é o Partido Socialista que persegue e aprisiona cristãos na Nicarágua. Claro que essa segunda parte, eu que estou trazendo como informação complementar, ele não disse, mas recusou-se a assumir que é amigo de Ortega. Então, de novo, é tanta mentira, é tanto teatro para tentar iludir um eleitor um pouco mais desatento que ali naquele formato ficou muito claro. E só para fechar, eu deixo aí para Serrão, Constantino e o próprio Piperno, se quiserem combater, apesar dessa tua cara aí, né, de Piperno, ai, que pena que ele fez tudo isso, eu vou ter que comentar. É duro, é difícil mesmo, mas reconheça. Teve o Dê um Google. Essa foi uma mitada do presidente. Dê um Google para saber como foi o desmatamento da Amazônia nos anos do governo Lula e nos anos do governo Bolsonaro. Aquela foi... Essa aí desesperou o imitador de focas, viu, Cris? Ele estava em pânico com isso. Esse é um excelente tema. Esse aí é um excelente tema. Até porque esse negócio também de Dê um Google, eu aqui falo toda hora. Mas porque o presidente Bolsonaro mente, é um mitomaníaco. Essa história do desmatamento, é verdade. Você der um Google, você vai lá ver que o pico foi no início do governo Lula. Primeiro e segundo anos do governo Lula. Por quê? Porque era da Aldo. Mas aí, meus amigos... Herança maldita de qual governo mesmo? É uma continuidade, isso, né? Eles são uma continuidade. Nessa área falhou. Inclusive, houve problema lá na crise hídrica. Falhou. Então, eu realmente proponho que a nossa audiência dê um Google nessa questão e na curva. Sabe por quê? Você vai ver lá, o primeiro e segundo anos do governo Lula, lá em cima. Aí começa a cair e desaba. Volta a subir no governo Temer e dispara no governo Bolsonaro. Então, o que está acontecendo no governo Bolsonaro é um índice em alta, né? E, aliás, em alta considerável, mesmo na comparação com o governo Temer. De fato, se você for pegar individualmente, 2003, 2004, eles estão lá em cima. Foi herança. Aí faz isso. Aí cai até voltar a subir no governo Bolsonaro. Constantino, você me pediu? Pedi sim, para dizer o seguinte, né? Vamos ser honestos aqui com a audiência, né? Defender o governo Lula e tudo que ele representou para o país é impossível. Qualquer pessoa séria não consegue fazer isso. É indefensável. E, no fundo, todos esses tucanos aí que, por interesses próprios, estão fazendo esse papelão em praça pública, né? Eles sabem disso, no fundo. É indefensável. Então, todo neopetista, né, precisa de duas coisas para avacalhar o jogo. Duas coisas. São duas premissas falsas, pipérnicas, para avacalhar o jogo. A primeira é: Bolsonaro é genocida. Aí pronto, tenta colar essa pecha, contra o genocida vale tudo. E a segunda é a falsa equivalência moral a que a Cris se referia. Mas tem corrupção de todos os lados. E aí tira da equação o que é o PT. A quadrilha que foi montada no país, o que foi o Petrolão, o que foi o Mensalão, e o Lula tendo que fazer aquele papelão ridículo, né, de filme categoria D, de que só foi preso gente no governo dele porque houve investigação. Foi ele mesmo preso, né? E toda a cúpula do PT. E aí depois ele vai lá e depois reclama das operações. Não precisava quebrar as empresas, né? De novo colocando a culpa na Lava Jato e não na Odebrecht, na OAS, na turma que pilhou centenas de bilhões de reais do Brasil. Então é tudo muito escancarado e muito escandaloso. Quem está apoiando o Lula e fazendo esse discursinho está colocando um atestado na testa de que não liga para as questões éticas, morais. Essa é a única verdade e isso que vai ficar. Vai ficar, porque as pessoas vão ter lembrança, quem defendeu esse troço. E com as narrativas mais ridículas. Tanto é que esses tucanos todos, Armínio, Amoedo e companhia, estão dizendo assim, em nome da democracia. E eles não conseguem mostrar a ameaça concreta à democracia. A Márcia Tiburi, que enxerga a lógica do assalto, a filósofa petista, ela está dizendo agora que o Bolsonaro é requentar coisas de 2018. Bolsonaro, se for reeleito, vai virar um caos, vai ter perseguição. Ué, eles não falavam isso em 2018, que gays, que negros iam ser perseguidos? Pô, a direita com Bolsonaro colocou mais deputados negros do que a esquerda no Congresso. Cadê a perseguição a gays, que tem os gays de direita com Bolsonaro? Então, de novo, é requentar o alarmismo patético para não ter que lidar com a realidade concreta do que o PT representa de ameaça para o país e do que apoiar o PT significa para esse apoiador, que ele não liga a mínima para questões éticas. O que explica, eu adoraria uma análise pipérnica, né? O que explica uma Helena Landau,
tucana, musa das privatizações. Essa é a bandeira dela, privatização. Sim. Calma, Ela é mais conhecida por isso, e o Botafogo. O que explica a Helena Landau declarar um voto no Lula, que diz abertamente, vai rever as privatizações feitas, e o Bolsonaro querendo privatizar até a Petrobras. E ela está com Lula. Porque é isso, né? Genocida, ameaça à democracia, blá, blá, blá. E no fundo sou de esquerda e não ligo a mínima para questões éticas. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, início de semana, aqui na Jovem Pan, são 5h46. Piperno, eu já vi que você desabotou o paletó, eu conheço quando isso acontece. Mas antes o Serrão havia pedido a palavra. Que nem o Lula no debate com o Bolsonaro. É verdade, chamando o VAR isso aconteceu. Agora eu vou fazer uma experiência científica, porque meu editor-chefe Eduardo Novak trouxe para mim de Minas Gerais uma cachaça maravilhosa de barril de bálsamo. Eu vou tomar essa cachaça, o litrão dela, vou olhar para uma foto do Moro e ver se eu enxergo o padre Kelmon, que eu fiquei com uma impressão danada de que isso aconteceu no debate de ontem. Lula ficou extremamente desestabilizado com a presença de Moro lá assessorando o Bolsonaro. Isso mexeu até com a cúpula petista, tanto que arrumaram até uma credencial para que tivesse lá também participando do evento o advogado de Lula, Cristiano Zanin. Isso foi dito, não sou eu que estou falando não, tá? Se quiserem reclamar, reclame lá com o diretor de jornalismo da TV Bandeirantes, Fernando Mitre, porque foi ele quem revelou esse ponto. Então, não vem encher meu saco não, reclama lá do Mitre. Agora, Lula ficou totalmente desestabilizado com a presença de Moro, tal qual ele ficou também com o padre Kelmon no debate passado. Então, parece que as assombrações que abordam o tema corrupção apavoram, assustam, tiram do eixo completamente o candidato Lula da Silva. Piperno, você. Ô Serrão, você sabe que eu estava contando aqui antes de começar o programa, eu encontrei com o Cristiano Zanin, enfim, nunca tinha falado com ele na vida e fui até fazer uma reclamação para ele. Boa, reclamação justa. Pois é. Acompanha o voto do reclamador. Então, fiz lá uma reclamação para ele. Agora, eu vou discordar de você na questão do Moro ter causado algum fator de desestabilização, até porque o melhor momento do ex-presidente Lula foi exatamente o primeiro bloco. O primeiro bloco que é aquele que tem a maior audiência. É muito importante ir bem na parte inicial de qualquer debate na história. E foi exatamente o momento em que o Lula foi claramente muito superior ao atual presidente da República. Agora, o Constantino, ele vai realmente se superando, né? Ano passado, eu tinha lançado aqui o Constantinômetro, enfim, o Comunistômetro, e agora, para minha surpresa, eu vejo que Helena Landau, inclusive, está incluída nele. Helena Landau vira agora uma personagem de esquerda. Então, Constantino, é óbvio que Helena Landau... Ou será que o Lula está mais alinhado a isso? Aí que está o negócio, né? Então vamos discutir friamente isso aí. Como adultos, a gente discute. Lula, por exemplo, no seu primeiro governo, tinha como presidente do Banco Central Henrique Meirelles. Tinha como ministro da Agricultura Roberto Rodrigues. Então, gente de mercado, gente de centro-direita e tal. Agora, é óbvio que a Helena Landau, do ponto de vista ideológico, ela não se moveu 1 milímetro em relação às convicções dela. Muito sólidas, por sinal, era, inclusive, assessora econômica aí da Simone Tebet, e o programa da Tebet está aí para todo mundo ver. A questão é o Bolsonaro. Veja, o Lula dá tanta sorte na vida, porque o Lula, que foi um político que ficou preso, né? Para muita gente já era praticamente um cadáver político e tal. Graças ao Bolsonaro ressuscita e consegue mais de 57 milhões de votos e esse monte de adesão de gente que brigou com ele a vida inteira. Ou será que o Amoedo virou de esquerda, Armínio Fraga, Pedro Malan... Virou não, sempre foi, só estão se revelando. Agora, Piperno, pelo amor de Deus, Piperno. É desqualificar o debate. Não fala isso agora que daqui a pouco vai ter gente dizendo... Daqui a pouco vai ter gente dizendo que Bolsonaro é Jesus, porque ressuscita os mortos. Pelo amor de Deus, Piperno. Prefeito Vaguinho lá de Belfort Roxo. Um tiquinho. A Moeda eu conheço um tiquinho, tá? Fazia as reuniões petit comitê do surgimento do Partido Novo. Ele era desprovido de qualquer visão ideológica. Filosofia política não era assunto dele. Era um engenheiro que ganhou dinheiro com banco, ligado ao Itaú,
e que achava que tinha que ser choque de gestão. Eu fui quem o convenceu de que era preciso ter um DNA liberal. Fui eu. Ou seja, e ele hoje se mostrou fazer o seu curso não é um bom remédio para ninguém. Né? Soltando a mão e olhando para o lado. Traidor! Fazendo o seu curso, o cara se vira de esquerda. Então eu vou passar a recomendar agora. Comprem o curso do Constantino. Ele não fez meu curso. Não fala, Danilo. E veja, eu não faço milagre. Eu dou conhecimento. Se o cara for desprovido de caráter, não tem jeito. Tá certo.